Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a depender do horário em que você está assistindo esse vídeo, ou mesmo dos fusos horários em diferentes países. Estamos de volta e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto extremamente relevante na área da interpretação bíblica. Geralmente ouvimos certas pessoas dizerem, alguns deles até mesmo eruditos, que Jesus é a chave hermenêutica. Em outras palavras, é através de Jesus que se interpreta a Bíblia e o que importa nas Escrituras são as palavras que ele proferiu, ou seja, a elas se dá valor absoluto, enquanto às demais passagens o valor é relativo. Em outras palavras, significa que apenas as palavras de Jesus têm validade. É nesse sentido que essas pessoas costumam usar a expressão Jesus, a chave hermenêutica. Precisamos compreender de maneira precisa que, se queremos usar essa expressão, se queremos fazer a aplicação dela na hermenêutica bíblica, queiramos ou não, nós temos de absolutizar a Bíblia. Ou seja, não são apenas as palavras de Jesus que são absolutas e as demais palavras registradas no oráculo bíblico sejam relativas. Não há como fazer essa dicotomia, não há como fazer essa dissociação, e eu vou provar agora, nos próximos minutos. Primeiro, porque nós não encontramos nenhuma palavra que o próprio Jesus tenha registrado através das suas próprias mãos, que ele tenha escrito, pelo menos até hoje, não encontramos em lugar algum qualquer evidência de escritos produzidos pelas mãos do próprio Jesus. O que temos registrado em relação às falas de Jesus são aquelas falas, aqueles diálogos, aqueles discursos, aqueles sermões que estão registrados nos evangelhos. Em outras palavras, outras pessoas registraram as palavras de Jesus. Então, se queremos admitir que Jesus é a chave hermenêutica, e eu acredito sim que Jesus é um dos meios que nos ajuda na interpretação bíblica, e ele pode ser, sim, essa chave hermenêutica, mas não no sentido em que essas pessoas adotam a expressão. Porque se queremos crer que Jesus é a chave hermenêutica, nós temos de acreditar que os registros dos evangelhos, quanto às palavras que Jesus proferiu, aos seus discursos, aos seus sermões, a tudo quanto ele proferiu e foi registrado, se queremos admitir isso, nós precisamos admitir que os evangelhos são autênticos. Nós temos de admitir que os evangelhos são legítimos. Não tem como pensar de forma diferente. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são os chamados sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito de discutir os evangelhos sinóticos, o significado disso, mas em todos eles nós encontramos as palavras de Jesus ali registradas. De igual forma, no evangelho de João, que não está caracterizado entre os sinóticos.
Algumas pessoas muitas vezes questionam certas diferenças que há no registro de um evangelho em relação ao outro evangelho, mas aí há um outro dado também interessante a ser observado. Primeiro, é que os evangelistas se valeram de diversas fontes para o seu registro e, além do mais, cada um deles registrou para dar ênfase a um aspecto da verdade cristã. E, geralmente, quando se faz isso, eles não são muito preocupados com certas precisões ou também eles estão analisando os fatos sob óticas diferentes. Por exemplo, quando um juiz vai julgar uma causa, ele tem de levar em conta as chamadas testemunhas, ou seja, aquelas pessoas que vão testemunhar contra ou a favor do réu. Geralmente, quando os depoimentos são muito coerentes, quando não há discrepância alguma entre eles, fica claro para o juiz que aqueles depoimentos foram combinados. Porque se os depoimentos, tanto favoráveis quanto os depoimentos desfavoráveis, não forem combinados, eles vão ter pequenas discrepâncias que não são contradições, mas são maneiras diferentes em que cada testemunha viu ou avaliou aquele evento ou avaliou aquele fato. Então, isso é perfeitamente normalíssimo em relação aos evangelhos quando se encontram essas diferenças. Mas o fato preponderante aqui é afirmar que, se queremos crer em Jesus como a chave hermenêutica, nós temos de legitimar os evangelhos como autênticos, porque foram eles que registraram as palavras de Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o próprio Jesus autentica, o próprio Jesus legitima a Escritura como verdadeira, como verdade absoluta. Não estamos aqui tentando abstrair, não estamos aqui tentando usar a linguagem acadêmica. A nossa ideia aqui é transmitir da forma mais simples possível para que as pessoas entendam. E eu não vou fazer aqui uma abordagem metodológica, senão usar um capítulo apenas, o capítulo de Lucas, o capítulo de número 24, é o último capítulo. Primeiro, nós temos aqui registrado o encontro de Jesus com os discípulos que desciam para Emaús, frustrados com a morte de Jesus, porque eles nutriam outras expectativas, eles nutriam, ainda que tenham estado com Jesus por algum tempo, mas eles nutriam expectativas no sentido de se resgatar a autodeterminação do povo de Israel, e isso está implícito quando, no dia da ascensão, os próprios discípulos que estiveram com Jesus durante 3 anos, ainda nesse dia, depois de serem instruídos, eles perguntam ao Senhor: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Pois aqui os discípulos que desciam para Emaús, eles estavam frustrados, porque Jesus morrera, Jesus fora sepultado, e agora eles estavam voltando, digamos, à sua vida mesquinha, entre aspas, em Emaús, sem qualquer esperança, e eventualmente, enquanto caminham, um forasteiro se ajunta a eles e ouve a conversa, até que, em certo momento, esse forasteiro diz:
está aqui no verso de número 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Quem profere essas palavras, que estão aqui registradas por Lucas, e convém dizer que Lucas, logo no início do seu evangelho, no capítulo 1, ele diz que empreendeu uma pesquisa exaustiva, baseada nas fontes que ele dispunha e baseada também em testemunhas oculares em relação à vida de Jesus. Ou seja, é uma pesquisa que Lucas fez, acurada. A expressão é essa, uma pesquisa acurada. E aqui, Jesus chama esses discípulos de nécios, de corações tardios, ou seja, de não compreenderem o sentido de toda a Escritura. Não de parte da Escritura, mas de toda a Escritura, quando ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Mas, na sequência, no verso 27, assim diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, vamos por partes, aqui no verso de número 27. Primeiro, começando por Moisés. Então, aqui, Jesus alude ao Pentateuco. Jesus alude à Torá. Jesus alude aos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em outras palavras, Jesus legitima o Pentateuco. Jesus legitima a Torá. E Jesus afirma que a Torá fala a seu respeito. Jesus dá testemunho de Moisés, quando aqui se expressa dessa forma, e começando por Moisés. Mas ele, a seguir, acrescenta, o autor, Lucas, acrescenta dizendo: discorrendo por todos os profetas. O que significa por todos os profetas? Quantos profetas temos no Antigo Testamento? Que escreveram livros, claro, além dos outros que não escreveram livros, mas tiveram o registro das suas palavras e dos eventos históricos, dos eventos dos quais participaram. Nós temos os 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós temos os profetas menores. Isso é uma classificação que fazemos não para dizer que os profetas menores têm menor importância. Isso tem a ver com a extensão do ministério de cada um deles, em primeiro lugar, e também com o tamanho dos livros. É meramente designação para facilitar o entendimento. Mas, quando fala aqui, discorrendo, verso de número 27, discorrendo por todos os profetas, por todos os profetas, Jesus, outra vez, agora não só em relação ao Pentateuco, mas Jesus legitima os profetas do Antigo Testamento. Mas, para fechar a questão e passar a régua, como se costuma dizer, diz o texto do verso de número 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É aquela expressão latina, não é? Toda Escritura, não é solo Escritura, mas é toda a Escritura. É o que Jesus diz aqui, toda a Escritura. Mas vamos deixar aqui um pouco esse encontro de Jesus com os discípulos que desciam para Emaús, o resto da história todos vocês conhecem, e vamos para o encontro de Jesus com os próprios discípulos. Mais adiante, no capítulo 24, o texto diz que Jesus apareceu no meio dos discípulos e os encontrou perturbados, os encontrou inquietos, os encontrou com dúvidas no coração. As dúvidas são normais, mas para as dúvidas nós temos as respostas na Escritura, mediante a fé. A fé que não provém do nosso intelecto, mas a fé que provém de Deus, a fé que é dom de Deus, tanto Gálatas 2, 8, 9 e 10 dizem isso, quanto também em Hebreus se diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Paulo, em Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eles tinham dúvidas. E Jesus responde essas dúvidas. Primeiro, Jesus se apresenta entre eles. Jesus mostra as suas mãos, mostra os seus pés, mostra a marca das cicatrizes. E, finalmente, a partir do verso 44, depois de comer com os seus discípulos, ou seja, o corpo de Jesus era glorificado, mas não era imaterial, não era um composto de gases formando um fantasma, corpo glorioso, imortal, mas não era imaterial. Então, Jesus come com seus discípulos e, a seguir, a partir do verso 44, veja o que Jesus diz aqui. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Então, ele recorda aos discípulos as instruções que lhes dera enquanto esteve com eles. Foram 3 anos de aprendizado. Eu diria que foi a melhor academia teológica, o melhor instituto bíblico e o melhor mestre que eles tiveram. Então, Jesus os recorda. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Que palavras? Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, nos profetas. É importante definir aqui que na Bíblia hebraica a classificação obedece essa ordem. Inclui aqui na classificação dos profetas não só os profetas em si mesmos, mas também os chamados livros históricos. Eles estão incluídos nessa classificação. Então, diz o texto: importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Salmos. A coletânea dos salmos levou 1000 anos para ser constituída. Grande parte dos salmos pertence a Davi, mas há salmos de outros autores, por exemplo, Asaf. Mas o importante aqui é a referência que Jesus faz aos salmos, dizendo que os salmos falam a seu respeito.
E Jesus usa aqui a classificação comum, corrente, conhecida da Bíblia hebraica naquela época. Lei de Moisés, profetas e salmos. E o mais importante vem aqui no verso 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As suas palavras apenas? O que ficou registrado de Jesus nos evangelhos? Para compreenderem apenas alguns livros do Antigo Testamento? Não. O texto é muito claro. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Com essa exposição rápida, o que eu quero dizer é exatamente isso. Quando falamos que Jesus é a chave hermenêutica, nós temos de pensar que Jesus legitimou toda a Escritura. Não é usar essa expressão para dizer que na Bíblia o que vale, o que importa, são as palavras que Jesus deixou registradas. Porque se for assim, nós estaremos pondo em dúvida até mesmo os evangelhos, porque Jesus mesmo não deixou nenhum livro escrito. Não há evidência alguma de nada que Jesus tenha deixado escrito. Então, se temos de crer nas palavras de Jesus, nós temos de legitimar os evangelhos. E quando legitimamos os evangelhos, porque são eles que registram as palavras de Jesus, percebemos que o próprio Jesus legitima toda a Escritura. Deixe-me repetir. O próprio Jesus legitima toda a Escritura. Então, ao usarmos essa expressão, sob o ponto de vista bíblico, na área da interpretação, ao usarmos essa expressão, nós não podemos de maneira nenhuma pensar apenas em algo restrito às palavras de Jesus, mas temos de pensar que Jesus faz com que também, mediante o que a Escritura disse a seu respeito, toda a Escritura, Jesus nos faz também entender, compreender o significado de toda a Escritura, porque, entre outras coisas, o que a Escritura faz desde o Gênesis até o último livro, o Apocalipse, é estabelecer a história da linhagem messiânica, a história da redenção, que começa no chamado proto-evangelho, lá em Gênesis, capítulo 3 e verso 15. E isso quer dizer que toda a Escritura dá testemunho acerca de Jesus. Toda a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Essas são as minhas palavras de hoje, e que, ao ouvirmos de alguém essa expressão, Jesus é a chave da hermenêutica, e quando alguém usar essa expressão simplesmente para valorizar as palavras de Jesus, esquecer da Escritura de maneira geral, é para que você entenda que essa pessoa está errada, essa pessoa está equivocada, porque Jesus deu testemunho e legitimou toda a Escritura, começando por Moisés, passando pelos profetas, incluindo os salmos, como ele fez lá no seu encontro com os discípulos, incluindo os salmos, ou seja, toda a Escritura, começando desde o Pentateuco, e, por óbvio, Jesus aqui se referia à Escritura do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, a Bíblia que Jesus usava, a Bíblia que os discípulos usavam, a Bíblia que era empregada pelo Senhor nos seus ensinos, nas instruções que ele dava aos seus discípulos, era o Antigo Testamento.
É tanto que Jesus, lá na sinagoga, quando lhe é dada a oportunidade de ler um dos rolos das Escrituras, no caso, ele abriu o rolo do profeta Isaías, leu lá aquela passagem, e ao final diz: hoje essa Escritura se cumpre em mim. Ou seja, Jesus usa a Escritura do Antigo Testamento para legitimar a sua messianidade. Então, queridos irmãos, queridos amigos, temos em mãos a palavra. Jesus, a palavra encarnada, e aqui a Escritura, a palavra verbalizada, na qual cremos como a palavra de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.